Capítulo 18. Muitos os chamados, e poucos os escolhidos. Parábola do banquete de núpcias. A porta estreita. Os que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Instruções dos Espíritos, dar-se-á àquele que tem. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Parábola do banquete de núpcias 1. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias, mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: Preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo. O que havia feito engordar tudo está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, desprezaram o convite, e se foram um à casa de campo, e outro para o seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram, após lhes terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera, e, enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Então o rei disse aos seus servidores: O banquete das núpcias está pronto, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, então, foram para as ruas, e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus, e a sala do banquete das núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Em seguida, o rei entrou para ver os que estavam à mesa, percebendo um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente: Atai suas mãos e seus pés e lançai-o nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus 22, 1-14. 2. O incrédulo sorri diante desta parábola, que lhe parece de uma ingenuidade pueril, porquanto não compreende que se possa opor tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados levem sua resistência a ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, são, sem dúvida, alegorias, mas, ainda assim, é preciso que elas não passem dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não as despojarmos da sua aparência para buscarmos o seu sentido oculto. Jesus tirava suas parábolas dos fatos e usos mais comuns da vida, os quais adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maior parte delas tem por objetivo fazer penetrar no povo a ideia da vida espiritual. Muitas vezes o seu sentido parece incompreensível para os que não se colocam sob esse ponto de vista para interpretá-las. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias. Para os primeiros convidados, ele faz alusão aos hebreus, que foram os primeiros a quem Deus chamou para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que vieram convidá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas suas palavras foram pouco ouvidas, suas advertências, desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servidores da parábola. Os convidados que não foram ao banquete, alegando a atenção que tinham que dar aos seus campos ou aos seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes para as coisas celestes. Era uma crença, entre os judeus daquela época, que a sua nação devia adquirir a supremacia sobre todas as outras. Pois Deus não havia prometido a Abraão que sua posteridade cobriria toda a terra, mas sempre prendendo-se à forma, e desprezando a essência do ensino divino, eles acreditavam em uma dominação efetiva e materialismo. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas, isto é, adoravam ídolos e tinham muitos deuses.
Se alguns homens, superiores ao comum, conheceram a ideia da unidade divina, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal e não foi aceita em parte alguma como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam seus conhecimentos sob uma forma misteriosa, incompreensível para o povo. Os hebreus foram os primeiros que, publicamente, praticaram o monoteísmo, aceitaram a unidade divina foi a eles que Deus transmitiu sua lei, inicialmente por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz, que devia se espalhar pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo, e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Os judeus, porém, mesmo abandonando inteiramente a idolatria, negligenciaram a lei moral para se ligarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegou ao seu grau máximo. A nação escravizada era dilacerada pelas facções, dividida pelas seitas. A incredulidade havia penetrado até no santuário. Então que aparece Jesus, enviado para fazer com que se lembrassem de obedecer à lei, e abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do celeste Messias, e o fizeram matar. Foi assim que perderam o fruto que riam ter colhido da sua iniciativa. Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por esse estado de coisas. A responsabilidade pertence principalmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação, pelo orgulho e o fanatismo de uns, e pela incredulidade de outros. São eles, principalmente, que Jesus associa aos convidados que se recusaram a comparecer ao banquete de núpcias. Depois, ele acrescenta: o rei, vendo tudo isso, mandou convidar todos aqueles que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Jesus quis dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que se eles a aceitassem seriam admitidos no banquete em lugar dos primeiros convidados. Entretanto, não é suficiente ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem de se sentar à mesa para participar do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar vestido com a roupa nupcial, isto é, ter pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente contida nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas, entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, poucos são os que as guardam e as colocam em prática. Poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos escolhidos. A porta estreita 3. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, o caminho que a ela conduz é espaçoso, e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida! Como é estreito o caminho que a ela conduz! E como são poucos os que o encontram! Mateus 7, 13 e 14. 4. Tendo alguém feito a Jesus esta pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não o conseguirão. E quando o pai de família houver entrado fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos em tua presença, e nos ensinaste em nossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Haverá, então, pranto e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele. E muitos virão do Oriente e do Ocidente, e do Setentrião, Norte, e do Meio-dia, Sul, e terão lugar no banquete do reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Lucas 13, 23 a 30. 5.
A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e porque é maior o número dos que frequentam o caminho do mal. A da salvação é estreita, porque o homem que quer atravessá-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências. Poucos são os que a isso se submetem. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre porque, sendo a Terra um mundo de expiações, nela existe o domínio do mal. Quando ela se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, portanto, devem ser entendidas em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se esse tivesse que ser o estado normal da humanidade, Deus teria, voluntariamente, destinado a imensa maioria das suas criaturas à perdição, suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça, é todo bondade. Mais de que faltas esta humanidade se teria tornado culpada, para merecer uma sorte tão triste, no seu presente e no seu futuro, se, na sua totalidade, ela estivesse relegada à terra, e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantas dificuldades colocadas em seu caminho? Por quê? Essa porta tão estreita, que só a poucos é permitido transpor. Se a sorte da alma é fixada para sempre após a morte, é assim que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Só então pode-se compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Os que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. 6. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, entrará apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão nesse dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome? Não fizemos vários milagres em teu nome? E então eu lhes direi bem alto: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus 7, 21-23, 7. Todo aquele que ouve as palavras que digo, e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. E quando a chuva caiu, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as palavras que digo, e não as pratica, será semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. E quando a chuva caiu, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e se abateram sobre essa casa, ela desmoronou, e sua ruína foi grande. Mateus 7, 24-27, 8. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos, e que ensinar os homens a violá-los, será olhado, no reino dos céus, como o último, mais aquele que os cumprir, e os ensinar, será grande no reino dos céus. Mateus, v. 19, 9. Todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Mais de que lhes serve chamá-lo de mestre ou senhor se não seguem os seus preceitos? Serão cristãos os que o honram, com atos exteriores de devoção, e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos. Aqueles que passam os dias em preces, e não são nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para os seus semelhantes? Não, porque, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela aparência eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. E inutilmente. Eles dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, isto é, ensinamos em teu nome e expulsamos os demônios em teu nome. Nós bebemos e comemos em tua companhia, pois ele lhes responderá, eu não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós
Que cometeis iniquidades, vós que desmentis vossas palavras por vossas ações, que caluniais vosso próximo, que roubais as viúvas e cometeis adultério, retirai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis as lágrimas correrem em vez de secá-las. Para vós haverá pranto e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. 616, a única estrada que está aberta para que encontreis a graça diante dele, é a prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. São não só a salvaguarda da vida celeste, como a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre, e eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha sus. Homens as conservarão, porque nelas encontrarão sua felicidade, mais aquelas que violarem essas palavras serão como a casa construída sobre a areia, o vento das revoluções e o rio do progresso as derrubarão. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Deis o servidor que conheceu a vontade do seu amo, e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. Lucas 12, 47 e 48. 11. Vim a este mundo, disse Jesus, para exercer um juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram, e disseram: porventura nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis culpa a mais, pelo contrário, vós dizeis: nós vemos. É por isso que vosso pecado permanece. João 9, 39 a 41. 12. Essas máximas acham sua aplicação principalmente no ensino dos Espíritos. Quem conhece os preceitos do Cristo seguramente é culpado, se não os praticar mais. Além de o Evangelho, que os contém, não ser suficientemente difundido, a não ser entre as seitas cristãs, mesmo nessas seitas, quantas pessoas não o leem? E dentre as que o leem, quantas não o compreendem? Daí resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensino dos Espíritos, que reproduz essas máximas, sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta, para colocá-las ao alcance de todos, tem como característica particular o não ser circunscrito e assim cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo. Porquanto os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebem, diretamente ou por intermédio de outros, pode pretextar ignorância, pode excusar-se pela sua falta de instrução, ou pela obscuridade do sentido alegórico. Portanto, aquele que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como uma coisa interessante e curiosa, sem que seu coração seja tocado, que não se torna menos fútil, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos ligado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto mais possibilidades teve de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais merecedores de repreensão se persistirem no mal. Pois, frequentemente, escrevem sua própria condenação, se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos, porém, em lugar de tomarem para si as lições que escrevem, ou que veem escrever, seu único pensamento é aplicá-los aos outros, realizando assim estas palavras de Jesus: vós enxergais uma palha no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está num
vosso. Ver capítulo 10, item 9. Por estas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Jesus diz que a culpabilidade está na razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e realmente eram, a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito tem recebido, mas também aos que houverem aproveitado os ensinamentos muito será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número de chamados pela fé que ele dá, também multiplicará o número de escolhidos. Instruções dos Espíritos. Dar-se-á aquele que tem. 13. Seus discípulos, aproximando-se dele, perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? E Jesus lhes respondeu: Porque a vós foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que já tem, ainda lhe será dado e terá em abundância, mais ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eis porque lhes falo em parábolas, se porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E cumpre-se neles a profecia de Isaías, quando diz: Ouvireis com os ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos não vereis. Mateus 13, 10-14. 14. Prestai bem atenção ao que ouvis, porquanto com a medida que medirdes os outros, vos medirão a vós. E ainda vos será acrescentado. Porque se dará àquele que já tem, e ao que não tem, ainda o que tem será tirado. Marcos 4, 24 e 25. 15. Dá-se àquele que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai nesses grandes ensinamentos que tantas vezes nos têm parecido contraditórios. Aquele que recebeu o que possui o sentido da palavra divina. Ele recebeu porque se esforçou para tornar-se digno dela, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem para o bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um ímã, que atrai para si o que é progressivamente melhor, as graças abundantes que nos tornam fortes para subir a montanha santa, no alto da qual se encontra o repouso após o trabalho. Tira-se aquele que nada tem, ou que tem pouco. Tomai isso como uma oposição figurada. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Vede por vosso espírito, entendei por vossa alma, e não interpreteis, de uma maneira tão grosseiramente injusta, as palavras daquele que fez brilhar aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira aquele que pouco havia recebido, é o seu próprio espírito que, pródigo e indolente, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a dádiva caída em seu coração. Aquele que não cultiva o campo que seu pai ganhou com o trabalho, e lhe deixou como herança, vê esse campo cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se ele deixou os grãos destinados a produzir nesse campo morrerem por falta de cuidados, deve acusar seu pai por eles nada produzirem? Não, não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparou, de criticar suas doações, que acuse o verdadeiro autor de suas misérias e que então, arrependido e ativo, se entregue ao trabalho com coragem. Que prepare o solo ingrato pelo esforço da sua vontade, que o lavre fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele lance, com confiança, a semente boa escolhida entre as más, que a regue com seu amor e sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então, ele verá os céus esforços coroados de sucesso, e uma semente produzir 100, e outra produzir 1000.
Coragem, trabalhadores, tomai vossos arados e vossas charruas, trabalhai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai o bom grão que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir os frutos da caridade. Um espírito amigo. Bordeaux, 1862, reconhece-se o cristão pelas suas obras. 16. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós, que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente vestir o uniforme do Senhor para ser um fiel servidor? Será suficiente dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre e discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante cujos ramos frondosos cobrem uma parte do mundo com a sua sombra, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem reunir-se ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como vem fazendo há séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar seus frutos, mas muitos poucos o colhem. A árvore sempre é boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram moldá-la de acordo com as suas ideias, modelá-la segundo as suas conveniências e para isso a cortaram. Diminuíram, mutilaram seus galhos estéreis, não dão maus frutos, porque não produzem mais nenhum. O viajor sedento que para sobe, sua sombra para colher o fruto da esperança, que lhe deve dar força e coragem, percebe apenas ramos áridos que fazem pressentir a tempestade. Inutilmente ele pede o fruto da vida à árvore da vida, as folhas caem secas, a mão do homem tanto as manuseou, que acabou por secá-las. Abri, portanto, vossos ouvidos e vossos corações. Meus bem-amados, cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidar dela com amor, e ainda vereis produzir com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a tal como o Cristo a entregou a vós, não a mutileis se sua sombra imensa quer se estender sobre o universo, não corteis os seus ramos. Céus. Frutos benéficos caem em abundância para sustentar o viajante sedento, que alcançou o seu objetivo, não amontoeis esses frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e poucos escolhidos, é que existem os que se apropriam do pão da vida, como os há, frequentemente, do pão materialismo não vos coloqueis entre eles, a árvore que dá bons frutos deve espalhá-los por todos. Ide, pois, procurar os que estão necessitados. Levai-os para debaixo da ramagem da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, daqueles que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, suas palavras não passarão, aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe e que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça céus. Frutos com abundância. Crede e orai. Simeão. Bordeaux, 1863.